Entonces vamos a hacer hoy el encuentro 15, ¿no? Del estudio y de las vivencias que hacemos de este libro, pero en realidad estamos haciendo el capítulo 14, ¿m? Porque como hicimos también un encuentro para introducción, ¿no? Entonces siempre los encuentros tienen un número que va un poco más allá del número del capítulo, ¿ok? Va siempre uno en más. Bien, el encuentro de hoy, como ya había comentado con ustedes, é um cuento de aqueles que são. Eu sempre vejo que alguns cuentos deste livro são pesados, não? São quase películas de terror. Então, a história é muito difícil, não? Então, que nos hace ver que os cuentos de fada, em realidade, muitas vezes são cuentos para adultos, não? São cuentos para que são iniciáticos, que hablam de coisas muito mais profundas do que uma história para hacer os ninhos dormir. Se uno escuta esta história, é possível que não durma depois, não? Um ninho, não? Então, é uma história forte, não? E eu vou contar assim muito resumidamente, porque estamos já apertaditos no tempo, não? Pero então temos a história que se chama La Doncella que La Doncella Sem Manos. Esse cuento empieza assim. Existia uma família no bosque. O padre tinha um moinho, pero ele não era um homem que sabia administrar bem as coisas. E apesar de muitos moinhos da região renderem muito, estarem bem, ele levou à falência este moinho, não? Então, o moinho se quedava atrás da casa, onde passava rio aí, não? E atrás tinha a casa, não? Era uma casa grande, que tinha no pátio de atrás, tinha uma macieira muito bella, llena de frutas, maravilhosa. E então eles moravam esta casona, não? Ele, a hija, que tinha mais ou menos 12 anos, e a mulher, os três. Pero desde que ele faliu, o menino, eles tinham assim, passavam hambre, estavam super mal, né? O que ele fazia é ir para a floresta, talhar lenha, porque ele tinha um machado de plata. Se diz plata? Não sei, em espanhol é plata também, como dinheiro, plata, pero la plata, el metal plata. Alguém me corrige aí, se estou errando. Está bien, está bien. ¿Está bien? Plata, ok. Entonces, un día, como todos los días, él va a la floresta a talhar leña para aquecer la casa, para hacer la comida, ¿no? El fogón, pero también para vender un poco de leña, porque era la única fuente de renta que restó a ellos, ¿no? En este día estaba ahí talhando la leña y apareció un hombrecito muy extraño que empieza a falar com ele e diz assim: Ah, eu puedo ser um homem rico. E ele brilhou os olhos. Ah, sim, como? Ah, não, eu solamente, eu sou como um mágico, sou capaz de deixar as pessoas ricas, pero não é que hago isto grátis. Sempre tem que haver alguma troca, algum câmbio. ¿Qué quieres para me dejarle rico? Yo quiero aquello que tiene en el patio de tu casa.
Él pensó, ¿qué tiene en el patio de mi casa? Sí, la macieira, que es árvore, árbol belísimo, ¿no? Él pensó con un poco de tristeza, sí, va a metallar la macieira, pero después plantó otra. Entonces dice, ok, si me dejas rico, yo voy, tú puedes tomar o que tengo en el patio de casa. ¿No? Hacer el acuerdo así. Entonces, cuando hice el acuerdo, inmediatamente empezó a saltar en sus manos anillos de oro. La ropa cambió para una ropa que estaba así muy vieja, para un terno nuevo, súper elegante, zapatos nuevos de couro. Entonces, él salió corriendo para casa, ¿no? Para dar la noticia a la mujer. Él encuentra a la mujer en la estrada ya vestida súper chic. Via la casa de lejos, estava a casa toda reformada, ¿no? Entonces, ella pregunta, marido, ¿qué pasó? Porque está una mágica. Todos los muebles de la casa se tornaron bellísimos, tenemos mucha comida de todos los tipos, todo lo que queremos, ¿no? Entonces él dice, yo encontré un homencito que me dice que en troca de yo dar o que teníamos en el patio de casa, él, él nos dejaba rico. ¿No? Y cuando él dice esto, ¿no? La mujer se puso branca, perdió la cor, casi se desmayó. ¿No? Y él dice, no, pero después plantamos otra macieira. Y ella dice así, no, mi marido, o que tenemos en el patio es nuestra hija que limpa el patio abajo de la macieira. Tú deste en troca de esto la nuestra hija. Y entonces inmediatamente entraron en pánico, pero ya no tenía más solución. Entonces pasó un tiempo, este hombre no apareció. Ahí, cuando la niña hizo 13 años, este hombre surgiu na estrada, este pequeno homem. E já avisaram, mira hija, que o homem vem te cercar. E ela era muito intuitiva a niña, ¿no? Então, ela hizo um círculo, desenhou por terra, abaixo da macieira, um círculo. Entrou dentro do círculo, se vestiu toda de branco e entrou dentro do círculo. O homem chegou aí e não conseguia ultrapassar o círculo. É como um círculo mágico, não? E também o color puro branco também não deixava ele se aproximar. Então, ele se llenou de rabia e disse assim: eu quero que, eu vou volver acá dentro de algum tempo e eu quero que a niña não se duche, não se banhe, não se limpie todo esse tempo, ok? Porque eu não consigo levá-la porque está muito limpia, é muito pura, não consigo tocar-la por isto, não? Então, por favor, ella não pode tomar banho, tem que estar absolutamente sucia. Então, se foi, volveu um tempo depois, e quando chegou aí, então estava a niña absolutamente sucia, terrível, com o vestidito branco estava negro, de tão sujo. E ella, quando viu este homem, estava dentro do círculo e começou a chorar, 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 chorar. E su choro começou a cair no vestido. E o vestido começou a limpar-se com as lágrimas. E se tornou branco pouco a pouco. Então, o homem, que em realidade era o diabo,
el diablo la mira y dice así, no es posible, esta niña no puede llorar, ¿no? Esta niña no puede, porque ella limpiaba las manos de las lágrimas, ¿no? Las manos de las lágrimas, pasaba por, por el rostro con las manos y pasaba en el cuerpo estas lágrimas, ¿no? Y por eso se limpiaba, como si se bañase con las lágrimas, ¿no? Entonces, él dice para el padre, yo vengo dentro de algunos días, entonces yo quiero que talen las manos de la niña para no poder pasar en el cuerpo las lágrimas, ¿no? El padre se quedó paralisado, paralisado de culpa, de medo, de tudo. ¿Mm? E se ustedes não fizerem isto, eu quito tudo de ustedes, tudo. Então, o padre se quedou em dúvida de o que tinha que fazer. ¿Ah? Se quedou em dúvida e depois de pensar muito, ¿ah? Decidiu que se talharia as mãos de la hija. Então, para não perder as coisas materiais, decidiu talhar as mãos de la hija. E la hija, que era uma niña muito resignada, que não se revoltava por nada, ¿no? Lo permite. Entonces él toma su martelo no, su machado de plata y talla las manos de la niña. Terrible, ¿no? Entonces el hombre, el diablo, aparece nuevamente. Entonces la niña va para dentro del círculo, está aún más sucia, toda también misturada con sangre, es una cosa terrible. ¿Eh? Está sucia, sucia, está terrible. Entonces, llora, llora, llora más aún, porque está ahora también llorando por sus manos, ¿no? Y llora tanto que las propias lágrimas, sin las manos, la limpian. Entonces el diablo se queda furioso y no puede quitar nada porque el padre hizo exactamente lo que él pidió. Entonces se va y se enoja y se va y dice, no quiero más nada con esta niña. Entonces el padre, aliviado, que ahora tem tudo e tem su niña también, pero no tiene las manos, no, pero o que son las manos en frente a todo que él tiene ahora, ¿no? Se solucionó la vida. Entonces, él va a abrazarla junto con la esposa y dice, no te preocupes, hija, no te preocupes, que nosotros cuidaremos de ti ahora que tú tienes esta deficiencia, ¿no? No te preocupes, que estás con esa deficiencia, pero nosotros vamos a cuidar de ti toda la vida. Y ella dice así, yo no quiero saber de más nada de ustedes. No souberam me cuidar hasta aqui, agora não quero, me vou. Então decidiu ir-se e toma a estrada, se despede da madre, toma a estrada, e quando toma a estrada, imediatamente aparece um espírito a seu lado, que é um espírito de luz, com o vestido era muito semelhante, era vestido muito semelhante ao vestido que ella vestia quando nos rituales onde o diabo vinha buscarla. Esse espírito vai acompanhando, e ella camina, 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 e no final do dia chega a lugar que é uma isla, que na margem de un fosso, ¿no? Un fosso donde del otro lugar, de la otra parte tiene un castillo. ¿No? Y en este castillo, el jardín de este castillo está lleno de árboles de pera. ¿No? Y estaba con mucha hambre. Entonces el espíritu dice así, mira que el castillo cercado de este fosso, ¿no?
vamos esperar la noche que yo seco este foso y tú puedes entrar nel jardino, del pomar, y se alimentar. Entonces ella entra y las árboles, ya que ella no tenía las manos, ¿no? Las árboles se bajan para dar na sua boca las peras. E depois, de saciada, ella vuelve para la otra parte y deja el agua, toma nuevamente todo cerca el castillo. Entonces, el rey de este castillo que vivía ahí con su madre, ¿ah? Tenía este jardín de ese pomar de peras, era su orgullo. Él sabía exatamente cuántas peras tenía ahí. Entonces, chega el otro día, él va a contar cuántas peras y ve que falta peras. Y pregunta al jardinero. El jardinero dice, mira que yo vi ayer a la noche dos almas que entraron en el jardín y comieron las peras. ¿Mm? Parecía una cosa del otro mundo. Entonces, él dice, ok, vamos a esperar que estas criaturas vuelvan porque yo quiero ver. Entonces, en la otra noche, el rey convocó el jardinero y un mago, ¿no? Un mago para traducir el lenguaje de los espíritus, ¿no? Entonces, estaban ahí mirando y vieron estas dos criaturas, ¿no? Entrar nel jardín y el mago se alza, ¿no? Se alza y dice así, hola, ¿ustedes son de este mundo o de otro mundo? Y la chica dice así, yo soy de los dos mundos. Entonces, el rey, cuando ella dice eso, el rey se apasiona por ella. Y dice así, no te preocupes, no te preocupes, vamos a hacer un casamento de nosotros, yo estoy apasionado por ti y quiero te cuidar. Entonces, viene a vivir con mi madre y conmigo y vamos nos casar. Entonces, ella pasó a vivir con el príncipe, ¿no? El rey. Se casaron, estavam muito felizes. A suegra de ella era uma pessoa fantástica, uma mulher fantástica, maravilhosa, e ella estava muito feliz. Eles cuidavam muito de ella. Ele mandou fazer manos de plata para ella, para colocar assim nos braços, não? Então, ella estava super tranquila, super feliz, e se quedou embaraçada. Estava esperando um filho del rei. Então, nesse tempo, o rei foi convocado para ir à guerra. Então, deixou sua mulher aos cuidados de sua madre e se foi à guerra. Então, nesse meio tempo, nasceu o ninho, um ninho belíssimo, maravilhoso, super saudável. Então, a madre escreveu ao rei: mira que nasceu tu filho maravilhoso, belíssimo. E pediu para um cavaleiro entregar esta carta, este mensagem para o rei. O cavaleiro tomou seu cavalo e se foi. Solamente que em meio à estrada, ele foi tomar água em um córrego, e aí depois lhe deu muito sonho e dormiu um pouco. Mientras ele dormiu, o diabo apareceu e cambiou a carta, pero o homem que o mensajero não se deu conta. Então, entregou a carta do diabo para o rei. E a carta dizia assim: mira que nasceu tu hijo, é um monstro, é metade cachorro, metade perro e metade homem, é um monstro. Então, o rei, muito tocado, muito preocupado com tudo, que não poderia estar aí com sua esposa e seu filho. Então, ele escreve a sua mamã: mamã, por favor, cuida de eles.
logo estarei aí, vou solucionar, vamos fazer o melhor para o niño, ¿ok? Entonces, el mensajero lleva el mensaje. Y sucede la misma cosa en medio a la vuelta. ¿Eh? Se dorme, el diablo aparece y cambia la carta. Entonces, la carta decía, la carta del diablo decía, es horrible esto y yo quiero que tú mate el niño. Debe ser muerto este niño. Entonces, la madre, chocada porque no reconocía a su hijo en esta carta, diz assim, escreve, el rei diz, tu matas a ele e me manda a língua e os ojos. Entonces, la madre hace matar um animal, toma os ojos e a língua, coloca em um envelope e manda para o hijo, não? E mientras este envelope va para o hijo, ella diz assim para a rainha, não? Atualmente rainha, mira que tu tienes que ir, tiene que irse porque estás correndo risco, tu e tu hijo. Entonces se va. E tomou muitos véus, e la cobriu de véus e ella se foi. Em meio a isto, el rei recebe, como resposta de sua carta, uma língua e uns olhos. Se quedou muito estranho com esta história. Não, que é isto? Está louca, mi madre. Então, decide volver a casa, pero sua mulher já foi, já tinha ido, não? Então, esta mulher, agora mulher com seu filho, vai agora entrar no bosque para fugir. Entra no bosque, um bosque muito cerrado, e camina, 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 hasta que ouve uma voz. E era uma pessoa maravilhosa que ela chamava. E dizia, estávamos te esperando. Então, aí encontrou um pueblo de la floresta, um pueblo selvagem, um pueblo completamente ligado à natureza. E se quedou aí por 7 anos. E mientras se curava, e se sentia segura, e se sentia capaz de cuidar de seu filho, e sentia que tinha sentido sua vida nesta comunidade, começou a surgir novas manitas em seus braços. E, inicialmente eram manitas de bebê, hasta que se transformaram em manos de mulher. Então, depois de um tempo, ele tinha as manos novamente. Pero não é só aí que termina a nossa história, porque o rei se quedou super preocupado com o que tinha acontecido com sua mulher. E durante os 7 anos que estuvo dentro da floresta, no bosque, neste pueblo, ele a procurou. E durante este período não comeu, não se banhou, não fez nada a não ser procurar sua mulher e seu filho. Depois de 7 anos, ele encontrou esse pueblito. E chegou aí e notou que uma mulher muito bela se assemelhava muito a sua mulher. Pero disse, não é minha mulher, porque minha mulher não tinha manos. E ela reconhece ele e diz, olá, mi rei. Ele diz, pero quem tu és? Sou tu mulher. Ele, pero tu nem tenías manos e agora tienes. Então, ele explica toda a história. Então, aí se reúne novamente a família e foram felizes para sempre. Então, vamos rapidamente interpretar algumas coisas desta história. Depois, se vocês querem aprofundar, temos o vídeo mais longo em outra playlist acá do canal, ok? Então, podem ver com mais detalhes
as interpretações de símbolo por símbolo, no outro vídeo mais longo. Pero acá, vamos ver assim, o que necessitamos para poder, o centro, qual é o centro simbólico deste mito. Entonces, a primeira coisa é a necessidade, não? O preço que temos quando queremos estar protegidos, eh, eh, que é o preço de conformar-se com as regras. É um pouco do que passamos, o que hablamos hoje. Então, muitas vezes, para pertencer a um grupo, temos que nos submeter a algumas regras, que são regras de superproteção, regras de desconsideração por la autonomia. Então, existe um preço muito caro. No caso de la doncella, foi perder as manos. Então, para ser hija comportada, hija aceita, ela aceitou tudo, porque seu padre, em realidade, era incapaz de cuidá-la. Porque mesmo vender a macieira era um absurdo, por lo símbolo de la macieira. E aí é como que o feminino deve estar dentro de uma utilidade, de um padrão utilitário. O tempo todo, o padre que é imaturo, que é incapaz de cuidar, só vê, em realidade, as suas necessidades de sanar sua incapacidade de solucionar sua vida. Quer a coisa fácil, não? Então, aí é todo um processo, este cuento é um processo de sair das situações cômodas em processos iniciáticos que são doloridos. Então, o primeiro é muito dolorido, não? Porque ela perde as mãos, perde a capacidade de expressar-se através das mãos, perde a capacidade de tocar, então perde o tato, a sensibilidade, a expressividade que é a mão que habla, não? E depois, solamente que ela tem 2 vezes esse processo, porque depois se encontra super bem nessa família, pero novamente está aí conformada com o papel o rol de esposa, não, de madre, está aí conformada. Entonces, novamente el diablo viene e, e, e hace la situación incómoda. ¿Por qué? Porque está dizendo, en realidad, las mujeres no son hechas solamente para estes roles. Entonces, la obliga a ir para el mundo. La obliga a entrar na selva. E aí sim, ela vai encontrar su grupo, su turma. Então, e aí, quando realmente encontra su grupo, então, a segunda fase de um processo iniciático. Muitas vezes, nós outras mulheres pensamos que o processo iniciático é de passar da adolescência para o mundo adulto. Então, onde nos sentimos bem, agora tenho autonomia. Pero há armadilhas, trampas aí nesse mundo adulto, porque também os roles femininos nesse mundo adulto são muito rígidos. Então, o segundo momento iniciático é este, quando ela não pode cair na trampa de ser somente esposa e madre, tem que saltar esta fronteira também, não? Então, o que é interessante neste cuento, não? É que o depredador aí, não? Porque o diabo, em realidade, é o depredador. Pero Clarissa hace uma associação com esse depredador com o iniciador também. Então, é como se este depredador fosse um misto de la exigência de uma baba yaga, não? Que é do cuento aí, dos contos iniciais, não? Então, é como se ele cumprisse aquele rol
de la madre exigente, de la madre que não hace superprotección y dice, hija, va, tú no puedes estar aquí siempre, no podemos te proteger siempre. Entonces, él por 2 veces cría, ¿no? Situaciones donde ella tiene que se arriscar y salir de la comodidad, ¿m? Hasta encontrar exactamente quién ella es, ¿ok? Entonces, hace uma relação muito forte com os processos iniciáticos, não? Então, os processos iniciáticos que têm dolor, têm sacrifício. Então, traindo a palavra sacrifício não como uma coisa negativa, pero sim como sacro ofício, alguma coisa que perdemos para amadurecermos, não? Então, não é que vamos perder coisas para amadurecer, pero a vida já se encarrega por si para que nos traer essas perdas iniciáticas, não? Então, mientras ella amadurece, também amadurece el ânimo, não? Que passa de padre absolutamente masculino, assim, incapaz, não? Incapaz, absolutamente incapaz de lidar com qualquer coisa na vida, absolutamente imaduro, que quer as coisas grátis, quer as coisas sem esforço, não? Depois vá para super protetor, que é o rei, e depois o rei passa por processo de maturação também, onde não se banha como ela tinha passado antes, onde não se banha e passa buscando para esse matrimônio sagrado, não? Então, alguns detalhes, solamente para sublinhar, não? Então, temos acá no cuento as 3 fases do feminino. Então, que são a niña, a mulher que tem o hijo, não? A mulher madura, e depois a mulher anciana, que no caso de este cuento é a mulher que vai depois de todo o processo de ressurgir suas manos, ok? Que é a mulher sábia, pero também a madre del rei cumpre um pouco esse papel também, esse rol. Depois temos também as 3 fases del 3 aspectos, não? Del masculino, que é o jardineiro, aquele que coloca a semente, o rei que cuida da semente, e o mago que hace o contato com a transcendência, ok? Então, muito rapidito, é isso que vamos tratar hoje na nossa vivência.